patrulhaoreca.org. O que nós fazemos aqui? Na continuação desse vídeo, a gente vai mostrar agora o que a gente ensina, qual é o nosso conteúdo, que nada mais, nada menos serve como base para capturar a atenção das crianças para desenvolvermos as habilidades do futuro, as habilidades de vida, que é realmente o nosso foco. Então, se liga aí na missão que a aventura já vai começar. Então, como vocês têm acompanhado a gente, nós não somos uma escola. Somos uma academia de desenvolvimento humano e tecnológico. A gente fez aí a comparação de uma academia de karatê. Enquanto a arte marcial é o conteúdo de uma academia de karatê, a essência é disciplina, determinação, foco, superação, autoestima, habilidades importantes. E é isso que nós ensinamos aqui dentro do Patrulha Oreca, dentro da nossa missão. Tudo isso desenvolvendo as 4 saúdes do Patrulha Oreca, que é o que significa cada um dessas pontas dentro do nosso símbolo, da nossa logo, da pirâmide do Patrulha Oreca. A saúde criativa, saúde intrapessoal, saúde interpessoal e saúde inovacional. Tudo isso dentro de uma forma sinérgica e olha só, dentro de um fractal para a gente ir aprofundando cada vez mais para desenvolver as pessoas, as crianças, os patrulheiros. Para quê? Para que nós possamos contribuir de forma significativa para a nossa missão, que é fazer crescer o aprendiz voraz que existe em cada um e assim potencializar o que cada um é para fazer coisas incríveis. Tudo isso a gente quer chegar na nossa visão de futuro, que é ser reconhecido por celebrar uma educação completa e generosa, impulsionando o patrulheiro à maestria e agir de forma magnânima. Se você quer um pouquinho mais de explicação sobre isso daí, acessa esse link que o nosso editor vai disponibilizar para você, em que a gente explica um pouquinho mais de toda essa nossa metodologia. Mas nesse vídeo, nós vamos continuar falando sobre o conteúdo, a matéria-prima em que nós trabalhamos para ensinar todas essas habilidades do futuro, beleza? Então, o que fazemos? Utilizando tecnologia para desenvolver a aprendizagem, nós precisamos usar ela e olhar diante de 3 aspectos importantes relacionado ao ensino de tecnologia. O aspecto de como usar, como criar e como se conectar utilizando tecnologia. Usar tecnologia. A gente tem que saber como funciona para melhor utilizar as tecnologias. A gente tem que aprender a trabalhar as formas de representar as informações que são utilizadas pelo computador, seja para a representação de dados textuais, para ações e imagens, abordando o funcionamento do computador e os seus componentes lá de hardware, software, interface homem-máquina, todo esse processo. E trabalhar os fundamentos conceituais sobre rede de computadores, internet, como funciona e a importância de utilizar com segurança. Principalmente esses recursos, né, de criptografia, quebra de senha, saber se defender disso daí. Beleza? Outro aspecto é criar soluções, criar com tecnologia e criar coisas que resolvam problemas do nosso dia a dia. Resolver problemas a partir de conhecimentos e práticas da computação. A palavra computação, toda essa ciência, é muitas das vezes associada ao computador, mas não tem nada a ver com o computador. Computação é uma ciência que ensina a solução de problemas, usando informações de entrada, processamento desses dados e saída. Então a gente pode fazer computação nos diversos aspectos da vida da gente. Até, por exemplo, ao atravessar uma rua. Você cria um algoritmo para atravessar uma rua. Olha para o lado, se não vir carro, olha para o outro. Se não vir carro, então caminha e atravessa a rua. A ciência da computação criou mecanismo para otimizar a solução desses problemas. Então, computação é isso, é uma ciência
para ensinar a gente a resolver problemas. E para isso a gente tem que pensar corretamente. Reconhecer padrões, trabalhar a identificação de características comuns entre problemas e suas soluções. Decompor aquelas informações, aquelas coisas que a gente tem observado, para trabalhar o processo que divide os problemas em partes menores para facilitar a solução. Imagine que você tem um problema bem grande, tal como a festa de aniversário, tanta coisa para fazer. Divide as partes, cada uma coisa fica responsável por uma. A solução de cada uma delas compõe a solução total, que é ter sucesso no aniversário. Veja que se aplica no dia a dia. A ciência da computação desenvolver esses processos para se criar com tecnologia, e só se cria desenvolvendo algumas habilidades importantes, tal como a decomposição de problemas, algoritmos que são conjuntos de passos para resolver aquele problema e abstração, para a gente entender o problema, perceber o radical que existe em cada um dos pontos do problema, encontrar soluções que resolvam aquilo dali e então chegar na solução maior. Por exemplo, uma festa de aniversário, um problema bem grande, muita coisa para fazer. Que tal aprender a dividir tarefas, abstraindo aquelas tarefas, formalizando aquelas tarefas, mostrando o que deve ser feito em cada uma delas, entregando para um responsável e depois, quando este executar aquelas receitas para resolver aquele problema, a solução completa é encontrada. E uma das coisas que também é bem importante é conexão. Não só aquela conexão de você falar com outra pessoa à distância usando esses aplicativos de mensagens, mas conexão para a gente agir com cidadania, tratar das relações humanas mediadas pela tecnologia, bem como a educação para o seu uso de forma saudável. O letramento digital, por exemplo, desenvolver habilidade de comunicação com as pessoas através de equipamentos ou software. Você comunicar uma ideia, o sentimento, desenvolver aquela habilidade para fazer isso. Como que a gente se comunica de forma mais humana à distância? Como que a gente passa o sentimento? Como que a gente percebe o sentimento daquela pessoa de acordo com as palavras que ela está dizendo? A cidadania digital para navegar na internet. Isso é preciso, isso é uma habilidade muito importante. Eu lembro de uma frase do Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. Na verdade, a gente tem que navegar mesmo. Por quê? Porque navegar demonstra um movimento, um crescimento. Viver está vivo, né? O sentido que ele usou com essa poesia. Então, devemos sim saber usar a internet, navegar, usar todos esses recursos, mas se precavendo de todos os perigos que ocorrem nesse meio, nesse ambiente. Então, desenvolver habilidade de cidadania digital é bem importante. Acontecendo alguma coisa que viole a sua integridade, a sua imagem, a sua individualidade, o que devemos fazer? O que uma criança precisa saber para pedir socorro? Para procurar impedir ou então não se expor muito na internet, nesse meio, que possa se prejudicar a sua vida, né, no meio digital e no cotidiano mesmo. Então, navegar é preciso sim, mas temos que saber como fazer isso, como se precaver e ter segurança. O uso da tecnologia deve ser desenvolvida para a gente conectar. E a tecnologia e a sociedade. Trabalhar os aspectos sociais de transformação nas formas de se comunicar, trabalhar, progredir, envolver e desenvolver. Veja que hoje essas redes sociais, elas são capazes de decidir o presidente de uma nação, de comunicar, de vender, de expor uma grande solução. É bem importante a gente usar e saber usar essas tecnologias para essas coisas. Não devemos ficar alheios a isso. Então, aqui no Patrulha Eureka, nós desenvolvemos para que você tenha a melhor experiência possível, desenvolvemos as
3 jornadas do patrulheiro, que começa pelas aventuras do patrulheirinho, segue pela trilha do caçador de brasa e em seguida pela Liga de Paz Eureka. Todas essas jornadas, elas são divididas de acordo com a maturidade pelo uso de tecnologias que a criança tem. E dentro dessas jornadas, nós temos as nossas aventuras. As nossas aventuras, elas são organizadas dessa forma. Nós temos 6 lições e cada uma dessas lições nós temos 4 encontros. Primeiro, segundo e o terceiro. E em todos eles, no 4º encontro, nós temos um encontro de comunicação, dedicado ao processo de ideação, comunicação e convencimento de suas ideias. Isso acontece desde a criança de 4 anos de idade, vai até o papai e a mamãe Eureka. Todas as nossas lições são feitas dessa forma. E os outros 3 encontros são realmente assim, conteúdos. Cada um encontro, ele é dividido em algumas etapas. A primeira etapa é a etapa de envolvimento, em que a criança executa um conjunto de exercícios que nós denominamos start cerebral do patrulheiro, onde a criança aquece o seu coração com exercícios físicos, começa um processo de respiração para oxigenar bem o cérebro, uma pequena meditação para se colocar lá no presente, e em seguida tem o hino do patrulheiro, o hino do Patrulha Eureka, para ela estar bem presente. Crianças hiperativas, com dificuldade de aprendizado e de concentração, elas melhoram de sobremaneira depois desses exercícios. E assim segue o nosso curso, o nosso encontro. E durante esse encontro, depois do start cerebral, a gente segue com o conteúdo propriamente dito, dentro da metodologia do Patrulha Eureka. Isso se segue durante 25 minutos. Depois desses 25 minutos, nós temos 5 minutos de descanso. Esses 5 minutos são essenciais para que o conteúdo seja realmente entendido. A gente costuma dizer aqui no Patrulha Eureka que não se aprende nada estudando, e sim descansando, relaxando, fazendo alguma atividade bem prazerosa depois de ter estudado. Então segue 25, 5, 25, 5, 25, 5 e termina aí todo o nosso encontro. Esses 3 encontros seguem esse formato, só o 4º que muda para a comunicação. Beleza? As aventuras do patrulheirinho, um primor para o desenvolvimento de habilidades emocionais, habilidades humanas de aprendizado, de defesa da criatividade que a gente realiza dentro dos patrulheiros. São atividades em que a gente desenvolve o pensamento computacional, que é uma habilidade para resolver problemas, entender eles primeiro, eliminando todos os pressupostos, todos os subentendidos daquele problema, para depois em si usar a imaginação para resolver eles. E todos eles são atividades 100% desconectadas. Não se usa computador, celular ou tablet, mas se programa muito e se cria muita brincadeira, muitos recursos, mão na massa dentro dessas atividades. As aventuras nessa jornada do patrulheirinho, as aventuras do patrulheirinho, ela começa com atividades de positividade e conectividade, ser positivo e se conectar com as pessoas. Em seguida, tem o desenvolvimento da confiança e autoestima, defesa da criatividade e a essência que está permeando todas essas atividades, que é o desenvolvimento da mentalidade de crescimento. Se você tiver uma oportunidade de conhecer o trabalho da doutora Carol Dweck falando sobre mentalidade de crescimento, você vai passar a cobrar de todos os professores do seu filho isso, inclusive entender como é que é isso. Porque muitas das vezes existe um conflito entre pais e filhos por conta de que um tem uma mentalidade diferente do outro. E isso vai harmonizar bastante dentro de casa, professores e estudantes, guardiões e patrulheiros.
encarando grandes desafios. Veja que o importante não é você conseguir ser vitorioso, principalmente quando você é criança, mas na verdade o importante é você desenvolver o processo de como conseguir. O importante é desenvolver o processo de como encarar um problema difícil. No Patrulha Eureka, geralmente os patrulheirinhos eles saem daqui com um problema na cabeça que eles não resolveram ainda. É importante que isso aconteça para que isso circule dentro da cabeça dele quando ele chegar em casa e começar a dedicar atenção para investigar mentalmente aquele processo. Às vezes os pais ficam até chateados querendo que o filho consiga, mas o Patrulha Eureka ele acontece não é quando o patrulheiro consegue alcançar a vitória, o resultado, e sim quando ele não consegue. Nós passamos uma atividade para ele, ele vai lá e realiza. Eureka! Passamos uma mais difícil. Eureka! Ainda não nos tornamos um instrutor do Patrulha Eureka. Até que ele não consegue, aí sim, nós podemos ser um verdadeiro instrutor do Patrulha Eureka, para entender o processo mental que a criança realizou para chegar naquele resultado negativo. E, através de perguntas, fazer com que ela reflita no porquê chegou ali. Então, não é brincadeira. Nós não queremos vitória, nota, a gente quer é que se desenvolva um processo sadio e saudável, sem que possa limitar a criança e fazer com que ela construa uma dependência de competição entre as crianças, as pessoas, mas sem impedir que ela busque sempre dar o seu melhor e procurar fazer mais. É comum, aqui no Patrulha Eureka, nós encontrarmos crianças que olham os desafios e nem querem fazer porque é muito fácil. Ele, pô, professor, essa daqui eu fiz foi de cabeça. Aí a gente passa uma mais difícil até ele encontrar. Ficar feliz com o erro, porque o erro é a bússola do patrulheiro. Aquela falha que ele cometeu, então é a bússola para ele investir atenção para aprender lá. E observa que precisa de resiliência. Atividades que desenvolvam resiliência. E por fim, super e ação. Um conjunto de encontros que a gente apresenta as falhas dos famosos. Falhas que se tornaram grandes invenções da humanidade. Tudo isso desenvolvendo habilidades humanas. Para quê? Para ela se preparar para fazer uso de tecnologia. Para desenvolver a sua maturidade e criar defesas para ela ser realmente exposta a um celular. Beleza? Aventuras do patrulheirinho. É tudo isso. Eu tenho aqui um vídeo que mostra um pouco do que acontece dentro de uma sala das aventuras do patrulheirinho. Então, são atividades com bastante energia, com bastante alegria e com muito desafio. Beleza? A trilha do patrulheirinho é para crianças de 4 a 7 anos, para ela desenvolver uma mentalidade de crescimento. Cada aventura nessa jornada ela é composta por 24 encontros de 1h30 cada. Ela vai desenvolver muito o desenvolvimento de habilidade de aprendizagem e defesas criativas e emocionais. E junto com isso, ela vai desenvolver o pensamento computacional, o pensamento crítico, com atividades bem mão na massa e desconectadas. A gente vai ensinar ela a aprender a brincar com as coisas, com os objetos que tem, fita gomada, tinta, hidrocor, papel, arte de papel, mas nem por isso ela vai deixar de criar alguns robôs bem interessantes. Beleza? Trilha do Caçador de Breza.
Esta é a principal jornada para desenvolver a habilidade de criar com tecnologia. Ela é composta por 4 aventuras: Eurekação, Cyber Eureka, Eureka Mobile e Eureka Mais. Ela foi desenvolvida para crianças de 7 a 16 anos, para o desenvolvimento de habilidades de aprendizagem e defesas criativas, aprender a criar ferramentas de estudo na escola, veja bem, com tecnologia. E por fim, perceber oportunidade de aplicar a tecnologia em problemas do dia a dia. Também, cada aventura tem 24 contos com 2 horas cada. O Eurekação, a bela e alegre ciência da computação. Nesta aventura, mostramos como o computador, uma máquina sem inteligência, mas muito obediente e rápida, é capaz de fazer maravilhas. O patrulheiro aprenderá a usar o computador e toda a sua ciência para encarar problemas, criar ferramentas para usar nos estudos da escola e solucionar problemas do dia a dia. Irá entender como funcionam os bastidores de joguinhos para também criar os seus próprios joguinhos. Ele vai aprender conceitos bem difíceis de aprender de forma teórica, de forma prática. Veja que para ele entender o que ele tem que fazer e comunicar isso para o computador, para um bonequinho sair de um ponto a outro, ele tem que desenvolver muita abstração e muito formalismo. No Eurekação, ele vai aprender todas essas atividades. Este aqui é o formalismo de programação para esse joguinho. Todos esses blocos aqui funcionando de forma sinérgica, sistemática, fazem com que esse joguinho seja uma realidade. Um momento bem interessante quando a gente passa essa missão para eles desenvolverem é quando eu peço para as maçãs caírem para cima. Imagine, cair para cima. Não faz muito sentido na cabeça de uma criança uma maçã cair para cima. Essa forma com que eu falei, cair para cima, mas faz toda a diferença quando a gente quer desenvolver a habilidade de abstrair, de pensar corretamente. E aí eles se deparam com essa situação e de repente eu fico calado, eles ficam lá olhando, não dá, isso é impossível, isso não existe, eu fico apenas calado. E os processos mentais que vão fazendo dentro deles, eles chegam na solução. Aí cada um fala, eu já sei. Aí o outro, eu já sei. E aí eles começam a construir conhecimento. Eu não dou a resposta. Patrulha Eureka, a gente nunca dá a resposta. Eles que têm que conquistar todas elas. Beleza? Esse daqui é um outro programinha bem interessante, onde a gente bate palmas e as luzes se acendem. Eles acham mágico isso daqui. E é tão simples. É tudo isso que a gente precisa fazer para o computador tomar uma ação, segundo a gente bater palmas. Empoderar a criança disso é fantástico. E a imaginação delas vai aplicar isso daí em qualquer lugar. Programar é como falar com uma máquina. E para isso é preciso pensar corretamente. Lembra, computador, uma máquina muito obediente e rápida. Ela só vai fazer aquilo que você mandar que ela faça. Para você mandar corretamente, tem que pensar corretamente. Beleza? Em seguida, aí a história muda. É o Cyber Eureka. Robôs e as coisas, tudo ao seu comando. Nessa aventura, vamos dar vida às coisas, através da internet das coisas, robótica e eletrônica. O patrulheiro aprenderá a usar a ciência da computação para desenvolver mecanismos de interação com as coisas desse mundo. Vai implementar projetos utilizando microcontroladores para tornar tudo mais inteligente e interativo. Tudo vai estar ao seu comando. Olha só, fazer com que o computador perceba a temperatura, a umidade, a intensidade de luz, a aproximação de alguém, um toque e reagir mexendo um outro motorzinho, uma lâmpada, um som, emitindo um som, isso é Eureka. Projetos que vocês nem imaginam podem acontecer com isso. Nem eu imagino.
Eureka Mobile, o mundo na palma da sua mão. Bom, se ele já sabe usar o computador, já sabe criar robôs, agora ele tem que acessar todos esses mecanismos de qualquer lugar que ele esteja. E o celular, sendo computador, sendo programável, ele vai aprender a fazer aplicativos e interagir com esses robôs e o seu próprio computador. Olha só, imagina, o pai fala, filho, você tem a tarefa de aguar as plantas. E ele cria um sistema robótico, um aplicativo, que onde quer que ele esteja, na escola, brincando, jogando bola, ele lembre lá, aperte no botão e abre as torneiras da casa para aguar as plantas. Olha só, eureka! Já vi até cuidador de codorna sendo feita com isso. Beleza? Então, o Eureka Mobile o que é? Nesta aventura, apresentamos o celular como instrumento para levar suas criações tecnológicas a todos os lugares. O patrulheiro vai desenvolver aplicativos, controle remoto para os seus robôs e programas e será capaz de fazer interação com as coisas que criou através do celular. O mundo vai estar na palma da sua mão. Por fim, o Eureka Mais. Perceber oportunidades e realizar mudanças. Nessa aventura, são ampliadas as percepções para oportunidades do dia a dia e como usar os conhecimentos adquiridos nas aventuras anteriores para realizar mudanças positivas. Também são apresentadas ferramentas de gestão do tempo, organização de estudos e afazeres. O patrulheiro vai aprender a desenvolver outras habilidades e como empreender ideias para solucionar problemas reais. O que são essas oportunidades? Perceber oportunidades. Encarar problemas. Todo problema não é uma coisa negativa, são oportunidades para ele implementar soluções. Isso é bem Eureka. Por fim, a Liga de Pais Eureka. Aqui o ciclo fecha. É um conjunto de aventuras que nós desenvolvemos aqui junto com os próprios pais, para que a gente possa potencializar o aprendizado e a capacidade de desenvolver autonomia nas crianças. Tanto na escola, mas partindo da própria casa. Nessa aventura, você vem conhecer as habilidades do futuro, a metodologia patrulhaeureka.org, desenvolver os princípios para o bom uso das tecnologias, além de aprender competências para potencializar o aprendizado do seu filho. Irá aprender a reconhecer os modos de aprendizagem e como criar o ambiente adequado para torná-lo um aprendiz voraz, assim como fazemos aqui nas aventuras do Patrulha Eureka. Ou seja, vamos estender o Patrulha Eureka nos alinhando com você, pai, para a gente desenvolver essa vontade, esse apetite pelo aprendizado. Já imaginou você presenciando o seu filho conquistando pouco a pouco a responsabilidade pelo próprio aprendizado? É fantástico. E nesta aventura, a gente vai fazer um esforço muito grande para a gente compartilhar essa habilidade que desenvolvemos aqui. A Liga de Pais é para pais ou pretendentes. Vai aprender a definir castigos criativos com respeito e amor, ouvir para seu filho falar e falar para o seu filho ouvir, se comunicar com conexão empática, identificar o modo de aprendizagem do filho e aproveitar as suas forças e fraquezas. Como fomentar a habilidade de aprendizagem e defesas criativas nos seus filhos. Aproveitar o fascínio que a tecnologia exerce sobre os filhos para desenvolver as habilidades do futuro. E esse curso completo tem 4 encontros de 3 horas cada. Não importa a profissão, a busca pela fluência em tecnologia é essencial para se ter uma carreira de sucesso e ser um líder transformador da sociedade.
Vamos embarcar armas e amigos de fé de todo patrulheiro e todo papai ou mamãe Eureka. Então este é o Patrulha Eureka, um trabalho que fazemos com bastante carinho, bastante amor para desenvolver o aprendiz voraz que existe em cada um. Cada um tem um aprendiz que tem muita sede de conhecimento. E a habilidade de aprender, desaprender e reaprender é a habilidade do futuro. E para a gente chegar nisso, todos esses aspectos são extremamente importantes aqui para a gente. Meu nome é Vili Medeiros, fundador desta Academia de Desenvolvimento Humano Tecnológico patrulhaeureka.org. E como bom patrulheiro, sempre rumo ao tesouro de Breza e com muita patol.